Começar a bibliologia. Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem aluno novo hoje aqui? Quem que tá? Quem que é novo hoje aqui? Tá vendo? Aí você vai arrastar os outros também, sabe? A preguiça deles. Vamos orar, Senhor, então, querido Deus. Mais uma vez agradecemos a Ti pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra. E agora, Pai, nesse livro, Bibliologia, nós vamos conhecer a história de como surgiu a Bíblia Sagrada, e para nós é tão importante sabermos isso e por que ela foi escrita, Pai. Obrigado por essa carta de amor que o Senhor escreveu para a humanidade e deixou à nossa disposição para lermos e também passarmos para outros esse grande amor que o Senhor tem por nós. Agora, Pai, abre o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos, ó Deus, gravar e guardar esse ensinamento e também praticar em nossa vida. E o Teu nome será glorificado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Então, esse livro, Bibliologia, ele vai nos dar muitas informações a respeito de como nós devemos ver a Bíblia, né? Ver, enxergar o que ela é. Mas para quem está começando agora, você tem aí na página 8 do livro, tá? Como estudar esse livro. Então você deve ver esses pontos aqui sobre materiais auxiliares, né? Aqui fala o pai dos burros, quer dizer, o pai do dicionário bíblico, teológico, dicionário da língua portuguesa, que é para saber, né? Inclusive, até mesmo eles recomendam atlas bíblico, concordância bíblica e livro de apoio. E um caderno de apontamento. Tem alunos que apontam no próprio livro. O livro é seu, você pode fazer o que você quiser. Tinha uma irmã aqui, uma aluna, que o livro dela, ela tinha mais escrito dela do que do livro, tanto que ela anotava. Mas ela sempre tirava notas lá em cima, né? Porque ela fazia questão de entender o que ela estava lendo. Uma das coisas também para você entender o que você está lendo é você, antes de estudar cada texto, você observar no começo da lição, por exemplo, a lição 1. Aqui você tem aqui alguma coisa condensada de quando começou, depois um esboço da lição. Esse esboço da lição, ele fala o que você vai aprender em cada texto. Por exemplo, a primeira razão da necessidade da escritura, parte 1 e parte 2, e como devemos estudar a Bíblia. Aí ele vai dizer, ao terminar o estudo desse livro, você deve estar apto para discorrer sobre, citar 3 razões por que devemos estudar a Bíblia, discorrer sobre as razões pelas quais devemos ler, crer e praticar a Bíblia, e explicar as maneiras de estudar a Bíblia de forma proveitosa. Fazendo isso, nós vamos para o texto 1. O primeiro texto da lição fala sobre o WhatsApp. O texto da lição ele fala sobre a razão da necessidade das Escrituras. A parte 1. Então vamos lá. Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, isso é, a criação. O Romanos 1:20, nós temos a leitura sobre isso. Também nós temos em Salmo 19, de 1 a 6. Agora, a palavra de Deus também, nós temos uma revelação especial e maior.
A própria natureza, ela anuncia as obras da mão de Deus, tudo anuncia. Mas a palavra de Deus, ela é uma revelação especial e maior. Então, nós temos de duas maneiras, que é a palavra escrita, qual é a palavra escrita? A Bíblia. E a palavra viva é Cristo, né? Quem fez aquele estudo sobre o comportamento do crente, nós falávamos toda semana sobre isso, né? Que nós estamos fundamentados na nossa fé no fundamento dos apóstolos e profetas, mas temos como base Jesus Cristo, que é a pedra angular, a palavra viva. A Bíblia, que é o testemunho dos apóstolos, é o fundamento que eles puseram. Só que esses dois ninguém vê. Numa casa, numa construção, ninguém vê o alicerce, nem a pedra fundamental. Mas o que eles veem? O edifício, não é verdade? Então, nós somos o edifício de Deus. Ele diz, edifício de Deus sois vós. Eu, como sábio arquiteto, diz Paulo, coloquei o fundamento. Então, veja cada um como edifica sobre este fundamento. Então, se a construção for de madeira, feno, palha, queima, o fogo queima. Mas se for de pedras preciosas, ouro e prata, o fogo não queima. Então, o fundamento é forte, é firme, mas agora a construção sobre ele depende de cada um de nós. Enquanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você conhece Deus. E quanto mais você conhece Deus, você conhece o que Ele quer da nossa vida. E aí que nós vamos estudar essa palavra, como ela surgiu, como Deus trabalhou através dos séculos para nos trazer essa revelação, que é chamado, num livro que eu li, como a carta de amor de Deus para nós. Amém? Bom, essa revelação dupla, que é a palavra viva e a palavra escrita, tornou-se necessária por causa da queda do homem. E a necessidade de estudar as Escrituras está explícita nesse texto. Vamos ler? Santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso. O segundo texto, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tente de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o Isaías 34,16. Buscai o livro do Senhor e vede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. E o Salmo 119. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, quando a palavra de Deus ela está em nós, não importa o grau de intelectualidade, de preparo acadêmico que a pessoa tenha, o entendimento é pelo Espírito de Deus. Então, não depende da inteligência do homem. A inteligência do homem ajuda ele a se organizar, mas o conhecimento de Deus está de quanto a pessoa se aproxima de Deus. Então, o preparo e o entendimento das Escrituras ocorrem por meio do seu estudo organizado e também sistemático. A análise dos versículos acima conduz a 2 pontos de suma importância: por que e como devemos estudar a Bíblia. Então, estudar é mais do que ler. Estudar é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático, constante, compenetrado, por meio do raciocínio, da percepção e também da memória. Então, quando a gente vai estudar até mesmo um livro ou a matéria de escola, você tem que ter essas coisas, compenetração, né? Você não pode se distrair. Um raciocínio, quando você começa a entender, e essa percepção da memória, que você aprendeu, porque você lembra. Então, existem as 3 leis do aprendizado, né?
observação, interpretação e aplicação. O que é isso? Quando você estuda qualquer coisa, toma contato a primeira vez, você está observando. Quando você é explicado para você, você interpreta, você entende. Ah, é assim? É. Aí depois você aplica. Então tem muita gente que conhece bem a Bíblia aqui, mas ele não aplica na vida, então não aprendeu. Quem aprende é quem pratica. É igual na fábrica, você vai trabalhar, a primeira vez que você chegou, alguém teve que instruir você, alguém teve que dar as primeiras dicas para você e mostrar como faz. Depois disso você começa a fazer e até que você fica bem, prática, né? No começo é difícil, talvez você se enrosque um pouco, esqueça alguma coisa, mas na sequência você... Por que você acaba aprendendo mais? Porque você está sempre fazendo, não é verdade? Sempre fazendo. Agora, se você... A Bíblia também é assim, irmãos. Se você lê a Bíblia, mas não guarda ela e não pratica, você acaba esquecendo. Então tem muita gente que pode estar na igreja por muitos anos, mas se não praticar a palavra vai ser para ele apenas alguma coisa que vai cobrá-lo depois, porque ele vai ver que estava errado e sabia. Mas como não colocou em prática, não aprendeu. Então a prática, ela é a que mostra o quanto nós entendemos ou aprendemos aquilo que nós estudamos. Então, e por que estudar a Bíblia? Bom, aqui vou destacar quatro razões por que devemos estudar a Bíblia. Primeiro, ele é o quê? O único manual de vida. Esse manual de vida, normalmente quando você compra qualquer aparelho, vem com o manual do fabricante. Então a Bíblia é o manual de quem fez nós, quem fez você e eu. Então ela que dá todas as dicas como que essa máquina funciona melhor, né? Muitas vezes a gente compra um aparelho, não leu as instruções e vai querer usar de qualquer forma e a gente acaba até estragando o aparelho, não é verdade? Quem já estragou alguma coisa aqui assim, né? Foi mexer, não sabia direito, não teve preguiça de olhar o manual, daqui a pouco o negócio... Aí você vai ver, você não presta. Assim, você que não presta atenção no manual. Então a Bíblia, ela é isso. O crente é salvo para servir ao Senhor. E sendo a Bíblia o livro-texto do cristão, é imperioso que este a maneje bem para o desempenho eficiente de sua missão. Nós já lemos 2 Timóteo 2,15, que fala o quê? Procura apresentar-te, é isso? A Deus, né? Apresentar-te a Deus, o quê? Aprovado, que não tenha do quê? Envergonhar e a palavra da verdade. Então, isso aí faz de quê? Faz de nós, pessoas, que aqueles que nos ouvirem vão ver a convicção daquilo que estamos falando. Então, a gente nunca acha, a gente sempre diz o que a Bíblia diz. Quando você está achando, eu acho que não é assim, então você não sabe. Porque você está achando, né? E na Bíblia não tem achologia. Ou você sabe, ou você não sabe, ou você tem, ou você não tem. Então eu tomo muito cuidado para nunca dizer que eu acho, eu penso. A Bíblia diz, Jesus falou, Paulo escreveu, é assim. E aí você dá mais força para aquilo que você está falando. E se alguém pergunta para você acerca da sua fé, Pedro diz, né, estejam preparados para responder com mansidão àqueles que perguntam a vocês acerca da vossa fé. E é isso que nós temos que pensar. Será que eu estou pronto para falar para alguém se me perguntar, mas por que você é crente? Por que você vai na igreja? E aí você, sabendo como responder, você estará hábil, habilitado para anunciar o Evangelho. O
O Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado, a gente complica ele. O Evangelho é falar de Jesus, da salvação. Não é falar de denominação, de igreja, de pastor, de religião. Isso tudo aí não ajuda nada, às vezes até atrapalha, coloca muros, coloca barreiras para a pregação do Evangelho. Então, se ele é o livro do cristão, convém que seja bem manejado por nós que somos cristãos. O profissional eficiente, ele sabe empregar as ferramentas de seu ofício. E essa eficiência não é automática. Ela vem estudo e prática, como acabamos de falar, né? Então deve ser o crente na vida cristã e no trabalho dedicado ao Senhor em relação ao seu manual, a Bíblia. Entre as promessas de Deus, aquele que conhece devidamente a sua palavra, encontramos esta registrada em Isaías 55:11. Vamos ler. Assim seja a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará em vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso mesmo. Ela irá fazer aquilo para qual Deus a enviou. E falando isso, sabendo disso, amados, nós vemos que como é importante nós termos um conhecimento maior da fé que professamos. E ao conhecermos a Bíblia, a sua origem, como ela surgiu, e nós vamos realmente entender mais como esse livro é um livro singular. Não há comparação desse livro no mundo inteiro. É um livro que realmente tem várias coisas que nós vamos ver aqui, que você vai ver como é maravilhoso você ler a Bíblia e estudar. Eu sempre falo para algumas pessoas, é o único livro do mundo, quando você lê, o autor está com você. E como é bom você ler um livro, que quando você tiver uma dúvida, o autor esteja ali para se perguntar, o que você quis dizer com isso aqui? Não é verdade? E os autores humanos, a gente nunca... É impossível você tê-lo perto, a não ser que você esteja em algum lugar que você possa conversar com ele, mas é uma vez, uma pessoa ou outra. E a Bíblia não, a Bíblia é qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, você pode recorrer a isso. Alimenta a nossa alma. Então, ele é o único manual de vida e também ela alimenta a nossa alma. Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus proporciona nutrição, crescimento espiritual, e é tão indispensável à alma quanto ao pão ao corpo. A Bíblia é o alimento, né? A Bíblia é o alimento do crente, alimento espiritual, alimento da alma. Quando você sai de casa e lê a Bíblia, nem que seja um versículo, um provérbio, antigamente tinha muito, né? Caixinha da promessa, não é verdade? Você ia lá tirar um versículo. Muitas vezes a pessoa se acomodava nisso, né? Tirava um versículo e ficava. Não é errado também, porque você tem ali a palavra de Deus, trechos da palavra, versículos da palavra de Deus. Mas a caixinha de promessa não tem só promessas, tem também pessoas que veem ali e lê, né? Então ele saiu, uma pessoa muitas vezes vai na caixa de promessa e procura versículos para ajudá-la a entender alguma coisa, uma resposta de Deus. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas o importante é que leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Então, nas passagens a seguir, nós vamos ver que ela é comparada ao alimento, porém, esse só nutre o corpo, o alimento, quando ele é absorvido pelo organismo. Então, se você come alguma coisa e em seguida aquilo você expele do seu corpo, não vai ter nenhum proveito para você, verdade? Por quê? Porque você não absorveu. E para absorver os nutrientes, é preciso digerir. Já é difícil do que só comer. Você come, a comida desce para o estômago. Ali vai ter todo um trabalho, né? O suco gástrico vai trabalhar para amolecer, dissolver, para o organismo tirar os nutrientes daquele alimento que você digeriu, que você engoliu.
Então, a Bíblia é a mesma forma. A gente lê e depois tem que meditar. Né? Ler e meditar. O que esse trecho quis dizer? O que esse versículo significa? E aí você tem o que? O Espírito Santo para te ajudar a você entender. E é interessante que o Espírito Santo, ele encaixa a palavra, o mesmo versículo, de formas diferentes nas verdades que nós precisamos a cada momento, cada dia, porque, como diz o salmista, né, ela se renova cada manhã. Amém? Ok. Vamos ver a primeiro, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso. Agora, o que diz Jeremias 15:16? Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque Deus teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, eu comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome eu sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E Pedro, escrevendo o que ele disse: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, do leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, eu estou vendo que a comparação com o alimento, ela é bem distinta na Bíblia. Eu uma vez tinha umas pessoas que estavam desmanchando uma construção antiga, e numa parte que estavam desmanchando, encontraram uma velha Bíblia, mas ela tinha ficado junto com as madeiras, e a madeira tinha cupim, e o cupim atravessou a Bíblia de ponta a ponta, parecia um queijo suíço, olhava assim, dava para ver. Aí o camarada pegou a Bíblia, olhou assim e falou assim: oh Deus, me dá a fome desse cupim pela tua palavra, né? Porque muitas vezes a gente não tem essa fome. É meio difícil, é complicado. E chega naquela parte então que José gerou, e você chega ali, mas aquilo é importante para quem quer conhecer certas coisas, a origem de certas tribos, os povos, como surgiram, o que aconteceu com eles, precisa conhecer. Então não é para todos que estudam, é para aqueles que querem se aprofundar, ok? Agora tem uma coisa também que ele fala, que é o intenso apetite desse recém-nascido que Pedro está falando aqui, meninos novamente nascidos. Como o novo nascimento, conhecer Jesus, é um novo nascimento, só que espiritual, então o alimento só vai servir para esse bebê espiritual, é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é em dosagens. Por exemplo, Paulo disse: com leite vos criei. Então, os rudimentos do Evangelho, eles são simples e claros para se alimentar, que é a base, né? Esse discipulado que nós temos na igreja, ele vem colocar essa base, né? O fundamento dos apóstolos e profetas, o que é a igreja, o que é Deus, o que é Jesus, o que é o Espírito Santo, e você aprende essas coisas básicas, é o fundamento. Agora, dali para frente vai depender de você, como você vai edificar. Assim, eu, como sábio arquiteto, coloquei fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. E aí então você vê, o seu crescimento é de acordo com o seu envolvimento com a palavra. Quanto mais você se envolve com ela, mais crescimento você tem. Quanto menos você se envolve, mais dificuldades você vai ter de continuar a sua vida cristã. Então, o Espírito Santo usa como instrumento a Bíblia Sagrada. Efésios 6,17, ele fala: se em nós houver abundância de palavra de Deus, o Espírito Santo terá o instrumento de como operar. E é preciso, pois, meditar nela, deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida,
dos nossos pensamentos, do nosso coração, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, nós precisamos ficar saturados da palavra de Deus. Saturar significa ficar cheio, né? Não cabe mais nada. E quanto mais você conhece essa palavra, realmente mais você tem fome dela, porque é um alimento indispensável. Um requisito primordial para Deus responder nossas orações é realmente estarmos de acordo com a palavra, imbuídos nela. Isso é, ela é que vai gerar em nós os desejos. Então, quando você pedir, né? Quando diz, se tudo que pedirdes conforme a minha vontade, o Pai vos dará. O que é conforme a vontade de Deus? É porque quando você ora, e você é uma pessoa que conhece a Bíblia, tem ela no coração e não se afasta dela, como diz no Salmo 1, medita nela de dia e de noite, o Espírito Santo tem facilidade de alterar o gosto errado e colocar o desejo certo na gente. E aí então você vai desejar as coisas que o Pai vai conceder. E você vai ficar, uau, eu pensei, eu só comentei e Deus fez. Por quê? Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Como que agrada o Senhor? O salmista diz, né, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, o não pecar, porque conhece a palavra, agrada o coração de Deus, alegra o coração de Deus. E para mim é uma alegria, as minhas necessidades Deus vai suprir. A promessa de Jesus é se eu colocar em primeiro lugar o reino dele, que ele falou em 6,33 de Mateus, todas as coisas que a gente precisa na terra, ele vai suprir, comer, beber e vestir. Ok? Então, essas coisas que são básicas para a sobrevivência, ele promete que vai dar em abundância. Ele vai suprir, ainda você vai ter sempre até para distribuir. Então, na verdade, para Deus responder nossas orações, temos que estar imbuídos da sua palavra, e aqui, em parte, a razão de muitas orações é não serem respondidas. O desinteresse pela palavra de Deus. O texto de João 15, 7, ele diz, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós, olha aí. Então, veja bem como ele fala, se vós estiverdes em mim, é você estar em Cristo, e a palavra de Cristo estiver em você, aí está completo. Aí tudo que você pedir vai ser a vontade de Deus também. Porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. E às vezes a gente fica apavorado, Deus não está mandando, eu orei, já pedi, não acontece. Então você tem que entender, ainda não é a vontade de Deus. Quando a gente ora, a gente tem que entender que tem três. Qual a resposta que Deus pode dar? Sim, não, espera. Então, muitas vezes é difícil a gente ouvir o não, né? E quando a gente é apressado, é difícil ouvir também, espera. Mas, Senhor, Deus está louco, né? Igual aquela criança que nervosa, eu quero logo, eu quero. Calma, se Deus ainda não deu, tem um objetivo. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, de eu me apressar, de eu ficar angustiado, e de alguma forma Deus fala comigo, que ainda não é a hora, para esperar. E a gente acha que já está passando até do tempo, às vezes. Agora já não dá mais, agora não. Deus gosta dessas coisas. Porque o possível a gente faz, se Ele deixar a gente fazer, mas o impossível, Ele faz. Amém? Então, enquanto a gente pode fazer alguma coisa, Ele deixa você fazer. Mas depois que você não pode mais, Ele fala assim, agora deixa comigo, que eu faço, né? Então, na verdade, o profissional, ele tem como a Bíblia como único manual de vida. Ela alimenta a nossa alma, ela também é um instrumento do Espírito Santo. E interessante que o texto de João 15, 7, ele fala sobre
essa parte de estiver Ele e estiver em nós, tudo será feito, tem 3 fatos que acontecem aqui. Primeiro, na oração, nós precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus que estão na Bíblia. Depois, em segundo lugar, a palavra de Deus, ela produz fé em nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E depois, o terceiro, nossas orações ou petições, nossos pedidos, devem ser feitos segundo a vontade de Deus. Vamos ver 1 João 5,14. João 5,14. Quem achou pode ler, por favor. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Se pedirmos alguma coisa, mas pastor, então como a gente vai saber a vontade de Deus? Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vós. Bom, o 1, D2, A3, D4, D5, D também. Bom, texto 2. A razão da necessidade das Escrituras. No texto anterior, nós apresentamos 3 razões pelas quais devemos estudar a Bíblia. Agora, aqui vem a 4ª razão. A Bíblia, o que ela faz? Nos enriquece espiritualmente. Essa riqueza, ela provém da revelação do Espírito. Para que está escrito aí em Efésios 1,17? Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E é espírito de sabedoria e de revelação. A sabedoria é interessante, amados. Palavras sábias, elas se encaixam dentro de uma necessidade. Muitas vezes, numa discussão muito grande sobre assunto, que todos dão uma opinião, falam alguma coisa e ninguém chega à conclusão, uma palavra de sabedoria resolve o problema. Eu tenho um exemplo uma vez a fábrica de pneus. Não sei quem lembra que na época que os pneus vinham embrulhados num papel. Quem lembra aí? Você ia comprar pneu de carro, nossa, só eu. Estou ficando velho mesmo. Os pneus eram embrulhados em papel. Você comprava um pneu, vinha embrulhado cada pneu. No Brasil ou aqui? No Brasil. Todo pneu que você ia comprar era embrulhado. E um dia estava na diretoria, estavam falando sobre custos. Como fazer para diminuir os custos, né, do papel, porque o papel era um papel forte. É aquele papel meio sanfonadinho que ele é todo enrugadinho, você faz assim, e envolvia todo o pneu. Aí tinha um senhor servindo café para eles. E conversando, ele, tá, mas papel tal, a fábrica tal, dá o rolo tal, faz mais barato isso, aquilo. E aí para brincar, perguntaram para ele assim, né? E você, o que você acha? Qual o papel que a gente deve dar no pneu? Ele parou com a bandeja de café assim, olhou para eles assim, abriu a porta e falou assim, para que embrulhar pneu? E saiu. Acabou. Você entendeu? Uma palavra de sabedoria resolveu toda a questão. Então eles estavam focados no papel. O do cafezinho focou, você quer diminuir custo? Para que embrulhar pneu? Hoje os pneus não são mais embrulhados. Então isso é a palavra de sabedoria. Agora, o Espírito Santo, ele sempre proporciona a oportunidade para nós termos a busca da sabedoria que vem de Deus.
Porque se Ele habita em nós, a sabedoria dele também está em nós. Agora, a vazão que nós damos para Ele entrar na nossa vida e fazer de nós instrumentos de justiça de Deus, é que faz a diferença na hora da aplicação. Tá, ok? Muitas vezes a gente não tem, porque o Espírito Santo não tem acesso. Ele está igual Jesus na igreja de Laodiceia, né? Ei, abre aí, eu quero entrar. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu fazer parte. Deixa eu tomar decisões com você. E às vezes a gente endurece, porque a gente tem nossa parte, de repente Deus não quer isso, então deixa eu tomar minha decisão logo, senão Deus, né? Mas se Deus não quer algo para a nossa vida, por que será, amados? Por que será que Deus não quer algo para a sua vida? Ele sabe o que vai acontecer amanhã, ok? Às vezes é vantagem agora, mas amanhã vai ser problema. Só Deus sabe isso. Né? Então, uma pessoa prudente, ela sempre coloca todos os seus planos diante de Deus. Não pede só a assinatura de Deus. Deus assina aqui, eu já fiz todo o meu plano, assina aqui embaixo. Deus não faz isso, Ele não assina também cheque em branco, para você fazer o que você quiser. A palavra dele é instrução, né? Sabedoria vem dela. Então, a pessoa que procura entender a Bíblia somente através da capacidade intelectual, muito cedo vai desistir da leitura. Quantas pessoas vocês já ouviram dizer: eu leio a Bíblia, mas é muito difícil aquele livro, não dá para entender. Primeira coisa, amados, só os nascidos de novo entendem a mensagem da Bíblia. Os eruditos, os estudiosos, que não têm o Espírito Santo, eles podem entender a letra, a história, a forma, os tempos, mas eles não entendem a mensagem. É só o Espírito Santo que promove isso dentro de nós. A pessoa tem que ser crente em Jesus. Porque se não tiver o Espírito Santo, ela pode entender de várias formas diferentes. É por isso que hoje tem muitos líderes aí querendo dizer que a Bíblia contém, não é a palavra, ela precisa ser atualizada. Por quê? Porque perderam esse entendimento, perderam essa ligação com Deus. E aí então eles vão procurar na sua própria razão e inteligência colocar as coisas do jeito que agrada a eles. Né? Um estudioso da Bíblia, ele afirmou ter contado nela 32 mil promessas. Pensemos que fonte de riqueza há aí. Entre as riquezas derivadas da Bíblia está a formação de um caráter ideal. O que é caráter, amados? É o comportamento, é a forma como a pessoa se adequa a uma certa comunidade. Você tem a sua personalidade. O temperamento faz parte dela. O temperamento, nem o Espírito Santo muda. Você no ventre da mãe já tinha esse temperamento que você tem hoje. O que o Espírito Santo faz, ele é alinhar o temperamento na vontade de Deus, no propósito de Deus para a nossa vida. Agora, o caráter, ele é moldado no meio que a gente vive, como a gente é criado, a cultura que a gente se desenvolve. E a Bíblia, ela trabalha na formação desse caráter, no comportamento cristão que nós estudamos no livro anterior, ética cristã. Ela vai nos ensinar a tomar umas decisões, vai ensinar a gente o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, vai nos dar a direção certa para a nossa vida, e as pessoas vão olhar para nós e se admirar. Como nós conseguimos viver assim? É porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus, na palavra de Deus. Ok? A Bíblia é a melhor diretriz da conduta humana. É a melhor formadora de caráter. Os princípios que modelam nossa vida devem dela proceder. Você já ouviu dizer aquela frase: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és? Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Eu tinha meus amigos, aquela pessoal da rua, que a gente achava que era legal. E meu pai e minha mãe falavam para nós: olha, cuidado com quem você ama. Não, mas ele pode ser assim, mas eu não sou. Não, diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Então você toma cuidado. Então a Bíblia
é a revelação de Deus à humanidade. Tudo que Deus tem para o homem e dele requer, tudo que o homem precisa saber da parte de Deus, quanto à sua redenção, conduta cristã, felicidade eterna, está revelado na Bíblia. Tudo que o homem tem a fazer é tomar o livro, apropriar-se dele pela fé. Então, o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Então, a maior hermenêutica bíblica vem do Espírito Santo, revelando. Então, o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Na hermenêutica, e vocês ainda vão estudar, quem não estudou, fala que a primeira lei da hermenêutica é a Bíblia interpreta a Bíblia. Porque é a melhor forma de fazer a interpretação. Depois vem outros entendimentos. Por exemplo, tem passagens da Bíblia, para você entender, precisa conhecer os costumes da época que foi escrito, para saber o que o autor quis dizer com aquele trecho ali, entendeu? Com aquele texto. Porque senão você vai entender de forma errada. Por exemplo, o casamento da época, como é que era, né? Como é que eram as vestimentas da época, como é que eram os costumes daquela... Então, aí que você vai entender que quando ela foi escrita, aí você transporta para os nossos dias e encaixa dentro da nossa cultura. O homem deve ler a Bíblia para ser sábio. Então, ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Na vida cristã e no trabalho do Senhor em geral, o Espírito Santo só nos poderia lembrar do texto bíblico preciso se houver o quê? Sido lido antes. Eu confio no Espírito Santo, mas você não leu a Bíblia. Como é que o Espírito vai lembrar algo que você não leu? Quando você lê, fica dentro de você. Só que fica num lugar que, para puxar aquilo ali, precisa ter uma lembrança, uma força, alguma coisa. Uma coisa que provoca aquilo. O Espírito Santo está ali. Quando surge uma situação, o Espírito Santo só vai jogando a palavra que está lá. Ele só vai usando o arquivo que você tem. Entendeu? Porque senão, como é que você vai usar algo que você não tem? É possível alguém ser lembrado de algo que não sabe? No caso específico da Bíblia, se não tenha lido, e é evidente que não. Portanto, o Espírito Santo, que não somente quer encher o crente, mas também encontrar nele o instrumento como operar a palavra de Deus. Às vezes, um versículo bíblico que você cita resolve um problema numa discussão. E você tendo esse versículo lá dentro, o Espírito Santo vai trazer isso, que aí vai ser a palavra da sabedoria. Aquela que vai encaixar dentro daquele momento, daquela necessidade que aconteceu. Ter o Espírito Santo e não conhecer a palavra de Deus conduz o fanatismo. Fanatismo leva aqueles crentes pé de tomate, né? Eles estão cheios de frutos. São bonitos e crescem rápido, mas não aguentam nem com o peso. Você tem uma estaca do lado, amarrar, para poder ele ficar em pé. Não aguenta nem com o peso, se dá fruto, então é aí que ele vai para o chão mesmo. Okay? Agora, se estiver amarrado num postinho. Então, o crente pé de tomate, a gente vai, cresceu muito na graça, mas esqueceu de crescer no conhecimento. Conhecimento é a raiz. Graça é a que aparece. As folhas não caem, tudo quanto fizer, dá o fruto da estação própria. Salmo primeiro, lembra? Isso é graça. Isso é visto. Agora, o que não se vê é por que essa folha não cai, por que dá o fruto na estação própria? Porque lá na raiz está sendo alimentado por aquele trecho daquele rio, as vitaminas necessárias, os minerais necessários, para que ela tenha essa folhagem bonita e os frutos na estação própria. Então, é isso que as pessoas não veem. Mas o que a gente entende é, pelo fruto se conhece a árvore. Ok? Então, na verdade, se leva ao fanatismo essas pessoas que assim querem usar o Espírito Santo, em vez de deixar que o Espírito Santo as use, elas querem usar o Espírito Santo. Eu vou falar e Deus vai cumprir.
eu vou falar e Deus vai, né? Eu vou decretar. Você lembra dessa onda? Vou decretar, eu vou, como diz, profetizar, eu vou... essas coisas surgiram, amados, em décadas passadas. Isso não existia no Evangelho, não existe. Isso aí são... Quantos falsos profetas nós temos hoje? Porque eu profetizo na sua vida que vai acontecer isso. E não aconteceu. Se não acontece, o que acontece? O que Deus diz? Se o profeta falar aquilo que eu não mandei ele falar e não se cumprir, é mentiroso. Você não precisa de falso profeta. E quanta gente está virando falso profeta porque fica falando, eu profetizo, agora eu posso falar, eu desejo cura na sua vida, eu vou orar para Deus fazer isso, eu desejo esse milagre, eu desejo essa bênção na sua vida, eu desejo essa prosperidade, eu desejo que você passe de ano. Pode, mas eu profetizo que você vai, né? Vai sim. Isso esse está mandando em Deus. Deus, vai lá e faz isso, tá? Deus é o servo e a gente vai ser o Senhor. Só que isso não é bíblico, né? Isso foi inventado pelo homem. Agora, na verdade, conhecer a palavra de Deus também e não ter o Espírito conduz ao formalismo. Esse não ter o Espírito é o de entendimento, porque não há um crente que não tem o Espírito de Deus, ok? Mas quando o crente tem o Espírito de Deus, mas ele prefere usar a mente mais do que o Espírito, então ele vai decifrar tudo conforme ele pensa, conforme a cultura dele, conforme a forma dele entender o que é Evangelho. A gente não se entende o Evangelho pelo que a gente acha, pelo que a gente aprendeu, a gente vê pela palavra, amados. Eu aprendi muita coisa boa nas igrejas que eu frequentei, mas muita coisa errada também que eu tive que corrigir. E quem corrige? A palavra. Tudo aquilo que tem, mas que a palavra não fala, ou não tem, porque tem coisas que não são leis criadas para a observância de bons costumes. Essas leis não prejudicam a igreja. E a Bíblia diz, não havendo sacerdote, o povo se corrompe. Por quê? Porque ele estabelece regras, leis, hábitos, costumes, desde que não sejam aqueles costumes exagerados que venham tolher a liberdade cristã, como aconteceu muito em nossas igrejas, onde uma liderança zelosa, mas um zelo errado, destruíram muitas pessoas de fé por causa da forma que eles usavam essas regras para colocar. Porque o problema é o seguinte, se é o líder espiritual, ele coloca uma regra que mesmo que não seja bíblica, mas ele colocou, e a pessoa desobedece, a pessoa vai pecar, não por causa da regra, pecar porque desobedeceu a autoridade. Então eu estou colocando uma carga em cima de você, como o próprio Paulo falou, né? Vocês querem colocar uma carga em cima deles que nem vocês mesmo, foi Jesus que falou para o doutor da lei, né? Nem vocês mesmo com o dedo podem tocar. Então, muito exagero houve, muita perda de desânimo de pessoas de continuarem vindo na igreja. E hoje a gente olhando para trás fala, é lamentável, porque, na verdade, essas pessoas já tinham uma tendência para rebeldia no coração, e isso alimentou mais a rebeldia deles. Quando a palavra de Deus, ela confronta o pecador, mas alegra o coração do homem. Quantas mensagens Deus nos deu aqui, mensagens duras, fortes, mas depois que termina o culto, as pessoas estão felizes. Então, com as costas todas cheias de cortinho assim, né, espiritualmente falando, mas felizes, porque estava precisando disso, eu estava precisando, não é verdade? Então, isso é importante a gente entender, que a palavra de Deus, ela nunca vem para destruir, mas sempre para disciplinar, para ajudar, para confortar, para estimular, para dar crescimento. Então os dois extremos são perigosos. A gente costuma falar os 3 tipos de crente, aqui fala 2, mas eu falo que tem 3. É o crente pé de tomate, ele cresce muito na graça, mas não cresce no conhecimento, a raiz é frágil, e ele fica muito forte, muito grande, muito bonito e cai. Aí precisa ser amparado. E tem o crente, aqui é bonsai, né? O crente bonsai é muito bonito, velho, tá velho, mas troncudo, mas tá ali só para enfeite. E tem o crente carvalho de justiça,
aqueles que são plantados na casa do Senhor, na palavra do nosso Deus, eles dão frutos, eles caminham, árvores frutíferas que são espalhadas por Deus pelo mundo. Então, nós precisamos saber o quê? Fazer a dosagem, né? É por isso que o fruto do Espírito é isso, né? Fazer o quê? O balanço. Quer ser demais, mas esquece da parte de baixo. Tem uns que querem aprender demais, mas esquece da graça. Aí também não dá certo. Então, precisamos ter o equilíbrio. É por isso que o fruto do Espírito é, como é que chama aquele fruto? Temperança. O que é temperança? Tempero. Quem faz comida que sabe, quem come também sabe. Nossa, como está salgada. O sal é necessário, mas quando ele é demais, a gente lembra dele. Quando ele está de menos, a gente lembra dele também. Mas quando ele está no ponto, você nem lembra do sal. A comida está saborosa. Né? Saborosa por quê? Vem do sal. Saborosa. 6. C. 7. 8. E o resto? C, né? Ok. Oi? É, desculpa, eu falei errado. Senão a gente não vai estudar mais a Bíblia, né? Você pode ir embora para casa. Como estudar a Bíblia? Bom, a Bíblia é um livro, já falamos aqui, que não é apenas para ser lido, mas estudado. Agora, se ele é divinamente inspirado, a Bíblia é um livro singular, do qual o maior proveito tira quem souber como estudar, ok? E é exatamente com o propósito de tirarmos o máximo proveito do estudo das Sagradas Escrituras que tem 5 passos para serem seguidos aqui. O primeiro passo é ler conhecendo o seu autor. É de super importância, mas sabe por quê? A melhor maneira de estudar a Bíblia é, na verdade, é o único livro, você tem que saber, é o único livro cujo autor está presente. Quando você lê, o autor de um livro pode explicá-lo como ninguém. Amém? Depois, a Bíblia é um livro fácil ao mesmo tempo difícil, simples ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas lermos suas palavras e analisarmos detidamente suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar o seu autor. Dessa forma, a compreensão será mais fácil. Então, tem que fazer como Maria, né? Mas a Maria, ela aprendia aos pés do Mestre. Nós aprendemos aos pés de Jesus quando nós estamos orando. Buscando a face dele, orando, aí você pega a Bíblia e começa a ler. Então, ali você está prostrado. Isso não significa que a posição do corpo vai dar alguma diferença, porque, na verdade, muitas vezes você está prostrado no corpo, mas na alma não. Então, a verdadeira prostração é quando você está com o coração prostrado diante do Senhor. Está disposto a ouvir, disposto a obedecer, cumprir todo o querer dele. Isso é se ajoelhar diante do Senhor. Eu muitas vezes oro deitado, oro de bruços, oro de pé, oro sentado, oro de joelhos. Não importa, o importante é que a gente tem que orar. Você, eu nem orei hoje porque não dá para ajoelhar, meu joelho está ruim. Mas o joelho não ora, quem ora é você. Segundo ponto, além de ler a Bíblia conhecida do autor, lê-la diariamente, né? Estima-se que 90% dos crentes não leiam a Bíblia diariamente. Irmãos, que vergonha, né? E não é de admirar que haver tantos crentes frios e infrutíferos nas igrejas. Mais do que isso, espiritualmente são anões, raquíticos, mundanos, carnais.
indiferentes, nervosos e iracundos, sem crescimento espiritual. Deus não revela suas verdades profundas para essas pessoas. Leia de João 16, 12, por favor. Outro aí ache Hebreus 5, 12 e outro ache Marcos 4, 33. Vamos ler. João 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E isso, está vendo? Tem coisas da Bíblia que vai ser revelado para nós, mas não agora. Então a gente tem que ir lendo, estudando, e aos poucos isso vai sendo revelado. Depois, a Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitário de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras. Isso. Então ele vai revelando as palavras. Tem rudimentos, que é o começo da fé, o princípio de tudo, é a base na vida cristã. E Marcos 4,33. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. Isso, do modo que podia entender. Então é interessante que muitas vezes a gente lê muito livro e está tão cheio da leitura de livros que quando vai ler a Bíblia já não tem muito espaço para aquilo que você leu. Não é errado ler livros. Até no começo ele fala que deve ler livros, mas principalmente a palavra de Deus, amém? Então, na verdade, é justo e próprio ler outras coisas, mas devemos tomar mais tempo com as Escrituras. E estarrece o fato de que muitos líderes de igrejas não levem seu povo a ler a Bíblia. Não basta assistir aos cultos, ouvir sermões, testemunhos, acompanhar estudos bíblicos, ler boas obras de literatura cristã. É preciso ler a Bíblia individual, uma leitura bíblica individual, pessoal. E por quê? Na leitura bíblica é um devocional, é você e Deus. Você vai orar, você fala com Deus. Você lê a Bíblia, Deus fala com você. Você está abrindo a boca de Deus quando você abre a Bíblia. Há crentes que só se alimentam espiritualmente quando se dão comida na boca. Isso é pela colher do pastor, do professor da escola dominical, e etc. E se ninguém lhe der comida, morrerá de inanição espiritual. Então, tem várias histórias que se contam sobre isso, né? Mas o crente não lê a Bíblia. O pastor foi visitar uma irmã, e ela falou: a irmã tem lido a Bíblia? O pastor sabe o que acontece. Eu tive que parar, faz quase um mês que eu não leio a Bíblia, porque eu perdi meu óculos, pastor. E aí, como é que eu vou ler a Bíblia? Sem óculos eu não consigo enxergar. Eu falei assim: então tá bom, já que você não consegue ler, traz sua Bíblia que eu vou ler para a irmã. Aí quando ele pegou a Bíblia e abriu, o óculos estava lá dentro. Então, se ela pegasse a Bíblia, pelo menos, ela ia ver que o óculos estava ali. Então, a última vez que ela leu, ela colocou o óculos ali e fechou, e esqueceu. Como não foi buscar mais a Bíblia, ela não achou mais o óculos. Então, ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Isso é de capital importância, amados, para o êxito no estudo bíblico. A atitude correta é a seguinte: primeiro, estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária qualquer. Segundo, B, estudar a Bíblia com um coração e em atitude devocional e não apenas com o intelecto. O que é estudar a Bíblia com o intelecto? Você não precisa usar o intelecto? Claro que precisa. Mas ele fala que não apenas com o intelecto. O que significa? Devocionalmente. Oh, Senhor, é a tua palavra. Aquele sentimento é a tua palavra. E quantas vezes, amados, eu preparando mensagens para pregar, e eu falo com Deus: Deus, me revela as verdades aqui nessa palavra.
e parece que as letras começam a saltar assim, sabe? Não salta não, fico lá. Mas daí é aquela impressão de que você, uau, ela começa a ficar viva, porque você está devocionalmente estudando, lendo a palavra. Você fala no coração com Deus e Ele vai se manifestando pelo Espírito Santo. E Deus gosta disso. Que Ele gosta que quando você abre a Bíblia para ler, você vai ler a ouvir o que Ele está falando para você. Amém? Bom, as riquezas da Bíblia são para os humildes que temem ao Senhor. Tiago 1:21. O que está escrito aí? Não, é o Tiago 1:21. Vamos abrir Tiago 1:21. Acharam aí? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então veja, a ação da palavra de Deus, ela é automática. Amados, só de você ler a Bíblia, ler meditando, entendendo, ela vai fazendo mudança na sua vida sem você perceber. Você começa a ler a Bíblia todo dia, faz um propósito. Se tem um filho, se tem alguém, a família, vamos ler a Bíblia, um versículo, ou um capítulo por dia, vamos ler aqui, esse livro aqui, vamos ler. Você vai lendo e orando, vai lendo e orando. Quando você percebe, você começa a sentir a diferença no ambiente, nas atitudes, no comportamento das pessoas. Ela em si, ela é poder. Então, é isso que é importante. E a gente muitas vezes esquece disso. E vai orar, vai chorar nos pés do Senhor. Mas se você ler a Bíblia, muitos dos problemas que temos na nossa casa seriam evitados. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder transformador. E quando ela é ouvida, ela promove mudanças. Mas alguém precisa ler. Lembra que eu falei para vocês? Na casa da minha filha lá, com os netos, começamos a ler a Bíblia todo dia, começou a mudar comportamento, começou a mudar as atitudes, nós pudemos ver Deus trabalhando de uma forma maravilhosa e glorificamos a Deus, voltamos alegres, porque pelo que Deus fez, só no poder da palavra. Não era pregação, não tinha estudo, nada, só lia a Bíblia e comentava um pouquinho e pronto. E aquilo foi mudando drasticamente o comportamento de todos, porque o poder está na palavra, entendeu? Quanto maior a nossa comunhão com Deus, mais humildes seremos. Os galhos mais carregados de frutos são os que mais se abaixam, né? É preciso lermos a Bíblia sem duvidarmos do seu ensino. A dúvida e a descrença cegam o leitor. Então, ler a Bíblia em oração também, devagar e meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado, Davi, por exemplo, Daniel. O caminho ainda é o mesmo. Na presença do Senhor em oração, as coisas incompreensíveis, elas são esclarecidas, né? As verdades são reveladas. A meditação profunda, a meditação, ela aprofunda o sentido, isso é, quanto mais você medita, mais o sentido daquele texto vai sendo claro para nós. Muitos leem a Bíblia apenas para estabelecer recorde de leitura. Li a Bíblia 100 vezes, 50 vezes, 20 vezes. Eu nunca me preocupei em falar que li a Bíblia toda, mas eu sempre estou lendo a Bíblia. E esse é que eu acho necessário. Não é saber quantas vezes você pode ler a Bíblia, mas é que você sempre leia a Bíblia. Que ela é um alimento, assim como o corpo. Não adianta eu comer hoje uma bela de um churrasco, com todo aquele monte de comida que a gente faz de vez em quando, e se alimentar, comi tudo. Mas amanhã está com fome.
fome de novo. Então a nossa alma é a mesma coisa. Não adianta eu ler a Bíblia correndo para dizer que li, só que eu não passei tão correndo que nem vi o que estava lá. Então quando você lê um pouco, mas medita nesse pouco, aquilo alimenta você. Ao lermos a Bíblia, devemos aplicá-la primeiro a quem? A nós próprios. Senão, não haverá virtude alguma, né? Isso foi chamado a atenção. Até o próprio Pedro foi chamado a atenção por Paulo por causa disso. Você não vive como um judeu, vai querer, sabe? Não vem querer colocar esses costumes aqui não, que, sabe? Nem por uma hora, disse Paulo, eu me dobrei diante disso. Então, e ler a Bíblia toda. Há nisso uma riqueza insondável. É a única maneira de conhecermos a verdade completa dos assuntos tratados na Bíblia, visto que a revelação de Deus é progressiva. Sendo a palavra de Deus, ela é infinita. Mesmo as mentes mais férteis do mundo não podem abarcá-la completamente. E não há no mundo quem esgote a Bíblia. Olha, já fazem mais de 2000 anos que leem, principalmente o Novo Testamento que foi escrito nessa época. Não se esgota. E ela se renova, né? Você prega, mesmo texto, sempre vem mensagem de formas aplicadas, de forma que se encaixe no momento que está precisando, naquele momento da pregação. Todos somos sempre alunos, entendeu? Mas nunca vai chegar a um ponto que diz, eu já sou formado nisso. Eu sempre falo aqui para os irmãos, só do ETAD, eu me formei em 1985 no ETAD. Primeira formatura do ETAD, eu formei. E eu já me formei dando aula, porque o professor lá, o pastor, ele percebeu que tinha uma facilidade de colocar as coisas. Ele me chamou para dar aula mesmo estudando. E eu comecei a dar aula e terminou o ETAD e eu não parei mais. E até hoje eu dou aula no ETAD, trouxe para o Japão, e eu me sinto bem fazendo isso. Então, se vocês fazem o ETAD pelo menos uma vez a cada 4 anos ou 3 anos e meio, eu já fiz ele já há uns 30 anos, né? E esgotou? Estou sempre aprendendo. Porque em cada aula, em cada momento, a gente aprende algo mais. Quando você tiver com o coração aberto, a mente aberta para entender e compreender as coisas, Deus sempre tem alguma coisa para te dar. E Ele usa qualquer pessoa. Ele usa criança, Ele usa jovem, adulto, Ele usa quando a gente quer aprender. Quando a gente acha que já sabe, aí Ele não vai usar ninguém, porque vai perder tempo, né? Então Ele deixa, você já sabe. Só que aquele que acha que já sabe, é que não sabe nada, né? E quem nos ajuda ao esclarecimento das Escrituras é quem? É Ele que interpreta para nós. Concomitantemente à oração e ao estudo, Ele que conhece as profundezas de Deus, Ele pode ir revelando o conhecimento da verdade, e à medida que buscamos a sua face, andamos mais perto dele. Então é uma questão, como eu falo aqui, mas de prioridade, né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Que bom ouvir essa verdade, né, Márcio? Mas quanto a pergunta é sobre o livro mais lido do mundo, infelizmente, a resposta não indica que é a Bíblia. O best-seller de vendas na Amazon é um desses livros de autoajuda, né? Recheados de conselhos bobos, ditos com palavras chulas. E, novamente, conforta-me pensar que a pesquisa não abrangeu todos os pontos da venda onde os cristãos adquirem suas Bíblias e livros. A Bíblia, desde que foi impressa, ela jamais perdeu a primazia como best-seller por excelência. Ela é hors concours, isso é, está acima dos concursos. Não existe nada que pode chegar perto da Bíblia em termos de venda no mundo. Agora,
Infelizmente, muitos crentes não leem a Bíblia, e o pior, alegam não ter tempo para lê-la. Essa, como ele diz, desculpa insustentável, né? Não ter tempo para ler a Bíblia. Agora, seria o caso desses crentes não estarem empregando o seu tempo no propósito certo? É uma pergunta, será que nós estamos usando o nosso tempo para o propósito correto, aquele propósito para o qual Deus nos chamou? Então gastamos muito tempo com certas coisas, com outras coisas, são necessidades às vezes, mas se priorizássemos a palavra de Deus e as coisas de Deus, Jesus, ele prometeu que haveria sempre suprimento de tudo. Comer, beber, vestir. O que ele quer dizer? Tudo que você precisa na vida, se você priorizar as coisas de Deus, elas vão ser mais fáceis para vocês. Vocês vão atingir mais os propósitos que vocês querem. As respostas e as promessas de Deus seriam atendidas de uma forma alegre, porque você está vivendo a palavra. Quando ao contrário, a gente fica sem muitas promessas, por quê? Porque sai da obediência. Quando você ouve alguém falar quem tem promessa não morre, isso não existe na Bíblia. E inclusive existe um povo que tinha a promessa e não recebeu a promessa. Lembra do deserto? Não foi prometido a eles que ia sair do Egito, ia entrar em Canaã, a terra prometida, mas no meio do caminho saíram da obediência, entraram na rebeldia, se rebelaram contra o líder, Moisés, que Deus chamou o homem mais manso da terra. E Moisés chegou a ficar irritado com o povo a ponto de bater na rocha na segunda vez. E aí ele não pôde entrar na terra prometida por causa disso. Então, se nós pensarmos bem, nós precisamos mais viver a palavra nesses últimos dias do que propriamente nós achamos que sabemos. Mostrar que sabemos pela vida. Que talvez muitas pessoas, a única Bíblia que ele vai ler é você. E o seu comportamento vai dizer para ele se vale a pena seguir a Cristo ou não. Segundo o relatório do consultoria da APP ANIE, divulgado em 2021, o brasileiro passa em média 5,4 horas por dia no smartphone. Lideramos os rankings empatados com a Indonésia. O mesmo relatório indica de que a quantidade de horas diárias que os brasileiros têm gasto no celular vem crescendo nos últimos anos, passando de 4,1 horas diárias em 2019 a 5,2 em 2020 e a chegar a 5,4 horas em 2021. Quantas pessoas têm sido atropeladas, mortas por causa do celular? Estão andando na rua e vendo o celular. E vai atravessar a rua, carro pega, atropela, é atropelado, tromba com as pessoas, tromba com o poste. Eu vi um vídeo do trem. Tem também? A menina foi atropelada pelo trem. Pegou assim, né? Na mochila, mas ela caiu, sabe? Mas graças a Deus assim não pegou inteiro, né? É isso aí. A distração, né? A pessoa fica tão envolvida ali, aquele mundo virtual que ela está, que ela esquece do mundo que ela está vivendo. E aí acontecem as coisas. Então gastamos o tempo com aquilo que é importante para nós. Ou o que pensamos ser. Por exemplo, se eu gasto todo esse tempo com essas coisas, então eu estou gastando tempo com aquilo que é importante para mim. Então o que é importante para mim? É isso que eu estou gastando meu tempo. Então a gente pode se policiar, mas a gente quando ouve isso aí, fala assim, epa, peraí, eu estou precisando arrumar esse negócio aí. Porque isso aí não começa de uma vez, não, ele vai, é paulatino. Você fica hoje 1 hora, você viu aqui está aumentando, porque a gente fica 1 hora, também vai ficar 2, daqui a pouco ficar 3. E se você não notar, a gente se distrai. Você vai só ver uma coisa ali. Você vai lá, só vai ver, eu só quero ver isso aqui. Mas aí aparece outra sugestão, daqui a pouco você fala assim, o que eu vim ver aqui? Eu esqueci o que eu vim fazer. E eu já vi tanta coisa, não vi aquilo que eu fui fazer.
E aí eu perdi meu tempo. Então a gente precisa se policiar. E a palavra de Deus, ela traz segurança, ela traz essa paz, ela traz essa tranquilidade para nós, de estarmos na vontade de Deus. Amém? Alguns especialistas, amados, eles comparam o vício das redes sociais a algumas drogas. Elas também estão relacionadas à dopamina e podem causar dependência, influenciando nossas emoções e motivando a realização de certas atividades que causam bem-estar. Por exemplo, a Universidade da Califórnia apresentou um relatório que alega que os efeitos causados no sistema cerebral de usuários de cocaína são os mesmos gerados em usuários dependentes do Instagram. Ou seja, a plataforma ela cria as ferramentas de curtidas, stories, feed, infinito, que acabam afetando o usuário de forma prazerosa. Perceba que o linguajar é o mesmo para o usuário de drogas. É o mesmo. Nossas crianças hoje, muitas delas estão drogadas. O vício delas é virtual. E você vai mexer com uma criança que está com um celular, alguma coisa, ela fica irritada. É verdade ou não é? Você vai tirar o telefone dela para alguma coisa que precisa fazer, e ela já está passando de uma fase para outra. Não quero. Bom, virou entretenimento. Antigamente a babá era a televisão, né? Tirou-se a babá, pôs a televisão, agora depois você chegou o celular, fica mais fácil. O celular fica no berço da criança, a criança se diverte ali, fica distraída. Só que o cérebro dele está sendo afetado, tem radiações ali que está saindo do celular. Como o osso da cabeça da criança ainda é fininho, frágil e molinho, penetra mais facilmente as radiações. Aí o cérebro da criança vai ficando cada vez mais dependente, influenciado. Aí vai criar-se uma geração de zumbis. Crianças sem reação para o mundo e facilmente serão dominadas pelo anticristo. Esse é o plano do anticristo, está surtindo efeito até no nosso meio. Se é algo, você hoje em dia, se você falar para uma pessoa, você vive sem o telefone, sem o celular, a resposta ela vai ter que pensar bem, né? Verdade, não é? Ora, vive ou não vive sem celular? Vive. É um acessório. Mas a gente está acostumado. Celular. A gente não sabe depois. Por favor, liga aí para mim para ver está meu celular. Agora, errado usar celular não é errado, mas só que nós devíamos saber dosar e muitas vezes a gente se perde nisso, ok? Então, não é que você vai tirar, vai agora acabar, não, é você saber colocar as coisas em ordem. O tempo é o que fazemos dele. O livro de Eclesiastes fala sobre tipos de tempo. E também argumenta sobre desperdício, desgosto e desassossego quanto ao tempo. Há tempo que conduz a outros tempos, sem contentamento. Quem vive o seu tempo sem a expectativa da eternidade com Deus, vive seus dias sem esperança, e o tempo é o que fazemos dele. A Bíblia é a leitura mais importante que podemos fazer, pois e nela que encontramos a palavra da vida eterna. O Deus que não adoramos é um Deus que fala. O Deus a quem adoramos é um Deus que fala. E a Bíblia deixa isso bem claro. O que ele diz aqui? No princípio, meu Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve. Então, veja, tudo que você vê criado hoje, nos céus, estrelas, tudo,
Deus criou com a sua haja, apareça. É isso, palavra. O homem, ele usou a matéria-prima que ele tinha feito, a terra. Mas tudo que ele fez, a natureza e tudo é palavra. Então, e Hebreus 1:1, o que ele diz? Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Deus, ele é revelado nas Escrituras como um Deus único e verdadeiro e que se comunica salvadoramente com as suas criaturas. Isso torna-se evidente na comparação que o salmista faz entre Deus de Israel e as divindades pagãs. Ele, nosso Deus, ele fala, e vamos nos esforçar para remir o tempo e ouvir Deus falar em sua palavra. Quando? Todos os dias. Muito bem. Vamos lá. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. A 1:12 é o único livro cujo autor está presente quando lido. Bíblia, né? Um exemplo de quem aprendia a escritura aos pés do mestre. Quem foi? Maria. Sem crescimento espiritual, Deus não as revelará. O quê? Isso. São para os humildes que temem ao Senhor. O quê? As riquezas da vida. As coisas incompreensíveis são esclarecidas quando? Isso. E a revelação de Deus é feita progressivamente, pela qual devemos ler a Bíblia toda. Bom, assinale com X a alternativa correta. Disse Jesus que não é nem só de pão viverá o homem. O homem deve então é D, né? O Espírito Santo, que conhece as profundezas de Deus, revela a verdade à medida que... Ok. Então, quais são as maneiras pela qual Deus tem se revelado ao homem? Suas obras, palavra escrita e palavra viva. Então, são todas. E disse o Senhor a Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca. E para que Deus responda às nossas orações, devemos estar imbuídos da sua palavra, então? Então é todas também. E o homem deve o quê? Ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e... Ok. A 25 é? 26? 27? 28 e 29. Ok. Vamos a uma pausa agora e depois voltamos para a segunda lição.